Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murtibeda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti 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 Him. Bem-vindos a mais um encontro sobre o tema experiência e conhecimento. Esse aqui está sendo desdobrado pelo James Swartz com relação a vários e-mails que ele recebeu ao longo dos anos e que mostravam essa confusão. Tá? Lembrando aí que conseguir compreender a diferença para o Vedanta entre experiência e conhecimento pode esclarecer muito aquela citação inicial, né, que ocorre em várias escrituras do Vedanta, como Panchadasi, ou o Vedanta Sara, né, ou até outros de Adi Shankara, que falam que o Vedanta é um meio de conhecimento. Né? Então, isso tem uma importância fundamental e é isso que está sendo destrinchado aqui. Na verdade, é uma liberação da sua referência como uma entidade que trabalha através da percepção, ou seja, através do que se apreende na experiência, né? É isso o que a gente tenta fazer aqui. Por quê? Porque nós somos viciados na experiência, por uma questão de desenho. Mas aqui não, aqui o indivíduo ele vai estudar a experiência para se desconfundir das identificações que ele tem na experiência. Então, olha que interessante esse título aqui, né? A página 29, né? Capítulo 2. Enquanto você esperar que a sua vida talvez possa dar certo um dia, você não irá descobrir quem você é. O que é exatamente o que a gente estava comentando. Enquanto você ficar esperando os resultados da sua vida no campo fenomênico, você vai estar interessado demais no seu sistema de referência fenomenológico, que é dado pelas suas impressões sensoriais e as elaborações mentais em cima disso, você está interessado demais nisso para você se voltar para aquele para o qual a experiência aparece. Em última instância, para aquele no qual a experiência se resolve como ele mesmo. Por isso que ele está dizendo aqui, enquanto você estiver envolvido, né, experiencialmente com a sua vida, né, achando que ela um dia vai dar certo, porque todos nós queremos que a nossa vida dê certo, né? Você não vai ter foco e nem interesse e nem disponibilidade para descobrir quem você é através do Vedanta, porque o Vedanta vai solicitar a você que você vá se desinteressando dos resultados da sua experiência e passe a investigar a sua experiência. Para quê? Para você se desvencilhar dos grilhões que você tem com a sua experiência. O Vedanta vai te dar vários métodos, vários enfoques e abordagens para você conseguindo sair dessa prisão sensorial e mental em cima da experiência, que é um aprisionamento muito consistente, muito eficaz e cumpre o seu papel, né? Aí ele começa aqui. Embora pessoas espirituais possam saber isso intelectualmente, ainda existe essa crença que, de alguma maneira, o mundo poderá preenchê-las. Às vezes, ele está querendo dizer que muitas vezes é uma crença, né? Está ali no subterfúgio, está trabalhando subrepticiamente na composição egóica da pessoa, né? Está trabalhando na compreensão dela de mundo, e muitas vezes ela não se dá conta. A maioria não abre mão da ideia de que talvez a vida possa dar certo um dia, né? É um vínculo que a pessoa tem. Bom, a vida não está configurada para dar certo para você, especificamente não. A vida está configurada para dar certo para a vida. A vida funciona para a vida não é pessoal. Você imagina se a vida fosse dar certo para cada um dos 8 bilhões? Seria uma tremenda de uma confusão indescritível, né? Não dava nem para saída. Imagina que desordem.
ela dá certo para você quando você trabalha para você como vida. Que o Vedanta vai ajustando você, vai mudando seu modo de pensar para você se ver como vida e não como uma entidade separada, né? Um centro do campo dármico, né? O Vedanta te prepara para você se ver como o próprio locus, entre aspas, onde o campo dármico ocorre como um todo. E para ver o seu personagem, o Jiva, como mais uma pecinha na engrenagem do campo dármico. Então, nesse ponto, o ego ele perde a autorreferência dele como centro do campo dármico. Por isso que ele diz assim, que a vida dá certo para você quando você trabalha para você se entendendo como vida. Aí, as coisas que acontecem com você estão funcionando para a vida. Não há solução na realidade aparente. Não há como solucionar algo na realidade aparente, porque ela é transitória. Esse é o principal motivo. Uma vez que isso esteja bem claro para você, a iluminação não será problema. Olha que frase bacana. Mas enquanto você estiver agarrado a essa crença de que vai conseguir a felicidade nesse mundo de alguma forma, continue a bater a cabeça até amadurecer. Você não tem como usufruir apenas do lado bom da vida, né? Então, olha que interessante, ó. A iluminação não é um problema, uma vez que esteja claro para você que não há solução para a vida na realidade aparente. Se isso ficar claro, a iluminação não vai ser problema. Mas eu vi um post do professor Arlindo, que ele deixa bem claro ali uma coisa que a gente já observa há muito tempo, né? Por que a iluminação é difícil? A iluminação é difícil porque, na verdade, as pessoas interessadas em iluminação são irrisórias. E aqueles dispostos a abrir mão para realmente deixar o ensino funcionar são, dentre esses irrisórios, é uma parcela bem irrisória também. Então, o problema é daquele que está interessado. A maior parte das pessoas chega ao Vedanta não abrindo mão das suas colocações mais caras. E aí elas não conseguem usufruir o brilho da metodologia. Como é que esse método vai te retirar desse emaranhado experiencial e mostrar para você que você é a luz única, né, que ilumina tudo e que ilumina a si mesma por default. Que nem o sol é luz pura, você é luz pura. É a mesma coisa. Então, enquanto o indivíduo estiver trabalhando com alguma salvaguarda, alguma concessão, ele pode acabar escorregando ali pelas frestas das concessões que ele faz e vai deixar de aproveitar esse ensino adequadamente. É por isso que ele disse, ó, a iluminação não será problema se você entender que não tem solução para você na realidade aparente, já que você não é uma realidade aparente. A coisa é simples, né? Você acha que tem solução na realidade aparente porque ainda está se vendo como algo da realidade aparente. E por trás de tudo isso, a gente tem o quê? O que mantém a gente na realidade aparente? É a ignorância de quem somos e, por extensão, como consequência disso, a gente vai buscar a felicidade, que é a nossa natureza intrínseca, ela é um reflexo da nossa ilimitação, mas a gente vai estar procurando isso na realidade aparente. Então, não vai dar certo. Então, qual é o melhor professor nessa hora? É a própria vida, né? Ela vai ocorrendo e vai mostrando a você que a gente usufrui do lado bom e do lado ruim da vida. Nisso não tem escolha, faz parte da vida manifesta esses sabores e dissabores. A gente come o bolo inteiro. Embora a gente tente selecionar a cereja, isso não vai dar certo. Então, a pessoa, invariavelmente, com o passar do tempo, ou até de um modo mais breve, dependendo da pessoa, ela nota isso. Mas por trás sempre tem essa crença de que a vida vai ficar melhor um dia, um grande amor vai chegar, eu vou ter o melhor emprego, eu vou me encontrar muito bem em algum momento. Nada disso pode deixar de ocorrer, mas vão vir os dissabores também, e depois vão vir os sabores, e isso fica girando ad eterno. Na impermanência, você realmente tem uma vida irregular, impermanente. Na verdade, a sua vida na impermanência
flutua diante da sua imutabilidade, né? Ela oscila dentro da imutabilidade que você é. Se a sua atenção está colada no personagem, você só vai enxergar mesmo essa dinâmica mutável. Você não vai estar prestando atenção para aquele, né, no qual tudo isso aparece. Bom, a maioria dos professores não vai lhe dizer que não há experiência permanentemente satisfatória, né? A maioria não vai dizer, mas um bom professor, essa é a primeira das coisas que ele chama atenção. O Buda chamava atenção logo para isso, né? Repare na impermanência das coisas da vida. A única permanência que tem no mundo fenomênico é a impermanência de tudo. Tudo é impermanente. As galáxias são, as amebas são também, né? E no meio disso, nós nesse papel aqui de gente. Bom, ou os professores não sabem, ou não querem que você saiba que não há experiência permanentemente satisfatória. Porque se você soubesse, eles não teriam ninguém para ensinar. Seus sofisticados estilos de vida desapareceriam e eles teriam que procurar por empregos honestos. Ele está falando aí do mercado espiritual, que muitas vezes, como qualquer mercado, né, ele tem os bons comerciantes e os comerciantes que não são tão bons, né, que tentam tirar muito proveito. Esse tipo de aproveitamento aí do mercado espiritual ele é bem comum. Tem até vários filmes sobre isso, né? Os gurus grandes e pequenos adoram prometer uma solução experiencial, porque é o que nós estamos querendo por puro vício. A escritura não concorda, né? A tradição milenar não concorda. O histórico do ensino baseado na revelação de Ishvara não concorda e não tem como concordar com isso. A experiência é ótima, yoga é ótimo para purificar a mente, tudo isso muito justo. Mas para a liberação, nada disso funciona, porque tudo isso é provisório. Eu não tenho como ter uma solução para a minha impermanência, né? Portanto, para a minha insatisfação diante de um contexto impermanente. Você não tem como evitar a experiência, sem dúvida. Aí vem o detalhe aqui, né? Mas se você estiver indo atrás dela, por que eu vou estar indo atrás dela? Eu estou querendo os frutos da experiência. E eu estou querendo os frutos bons. Claro, eu vou querer frutos ruins, né? Para o meu personagem, para mim. Você deve saber o que ela pode ou não lhe dar. Ela pode lhe trazer muita miséria ou uma mente pura e vida boa, mas ela não pode libertá-lo. A experiência não pode libertar você da experiência, né? Para que você se liberte da experiência, você tem que olhar e considerar tudo de um outro ponto de vista. O ponto de vista no qual você pura e simplesmente é. Nós queremos liberdade da experiência. Um outro modo de dizer isso é que nós queremos liberdade da busca por felicidade na experiência, né? Da busca por resultados permanentes na experiência que é impermanente. A experiência é mutável e o conhecimento é permanente. O conhecimento não pode ser descartado ou negado, né? Não tem como. Eu não tenho, porque para isso eu teria que negar o conhecedor, o que é impossível. Até para eu duvidar do conhecedor, o conhecedor tem que ir lá, tem que estar presente. Por isso que quando há uma negação, né, de qualquer tópico que a gente esteja dizendo, a gente diz assim, tudo isso é passível de ser avaliado, exceto a existência do negador. Por quê? Se a existência do negador ela é negada, então a negação simplesmente desaparece. Tá? Então, o conhecimento, seja ele positivo ou negativo, não pode ser negado, porque eu estaria negando o conhecer, que é inerente à experiência. Eu só falo de uma experiência porque eu a conheci, eu a conheço. A experiência está sujeita à negação e pode ser provada ilusória pelo conhecimento. Por exemplo, quando os cientistas querem mandar uma nave para Marte, eles não miram direto em Marte, mas em outro planeta na direção oposta. Você diz, ei, Marte é para lá,
mas eles não escutam. Quando a nave chega, ela circunda o planeta X, pega a inércia devido à órbita do planeta, né? E ela é lançada nas profundezas do espaço, onde não há nada por 1 zilhão de anos-luz. Você não pode acreditar que eles estejam fazendo isso, porque Marte está um pouco para a esquerda do planeta X. Você educadamente menciona o fato, mas eles não se importam. Alguns meses depois, a nave entra na órbita do planeta Y, pega mais inércia e é de novo lançada numa direção que não tem nada a ver com a atual posição de Marte. Depois de 1 ano ou 2 ou mais, a nave se encontra em Marte exatamente na data prevista. Você não pode contar com a experiência pessoal, já que ela é condicionada e pode ser descartada. A experiência pessoal ela é condicionada por quê? Pela interpretação que aquela pessoa dá pela experiência. E a interpretação dela é condicionada pelas vacinas que essa pessoa carrega em si. Né? Então, a interpretação da experiência vai ser condicionada pelos gostos e aversões peculiares àquela pessoa que está experimentando. Então, se eu ficar me atendo a uma visão pessoal da experiência, eu nunca teria um método. É ou não é? Né? Eu não teria um método aplicável a todos. E aqui ele está mostrando isso nesse caso, né? Se confiássemos na nossa experiência pessoal, nunca chegaríamos em Marte. Nossa experiência pessoal não assimilou esse conhecimento que os astrofísicos usam para lidar, né, com o ganho de velocidade em torno da órbita de um planeta para você ir, finalmente chegar no planeta que você quer. A nossa experiência pessoal não tem nada a ver com isso, a gente não entende isso. As probabilidades de se tropeçar na iluminação são de 1 milhão para 1, se confiarmos somente na experiência pessoal e no conhecimento que extraímos dela. Mas isso quer dizer que não ocorre uma iluminação por tropeço? Não, pode ocorrer, né? Mas é extremamente raro. Né? Então, qual é o problema? Que o problema é que, às vezes, você vê uma iluminação experiencial e começa a achar que ela pode lhe ser um exemplo. Por exemplo, Eckhart Tolle, quando a iluminação ocorreu para ele não tinha a menor ideia do que tinha ocorrido. Ele só sabia que todo aquele monte de peso que ele trazia com ele tinha sumido. Aquilo ele foi apanhado ali de surpresa, né? Mas isso é uma exceção ínfima. Se você se basear numa exceção ínfima, pode ser, você aposta, mas a probabilidade de você basear a sua chance ínfima de êxito numa coisa que ocorreu com uma chance ínfima é o ínfimo do ínfimo. Né? Então, não dá para levar isso em consideração. Né? Muito embora muita coisa que o Eckhart Tolle fala pode ser levada em consideração, porque é bem útil mesmo. Mas só para não tomar essas experiências assim isoladas como um padrão para seguir, certo? Por isso que o que acontece? O Vedanta ele é um método, né? No Vedanta, a iluminação não é considerada um tropeço, né? Ela é considerada algo, uma revelação que pode ser tremendamente facilitada pela remoção dos obstáculos a essa revelação. Tá? E isso como é que o indivíduo faz? Entrando no método e aplicando ele reiteradamente, em geral por anos a fio. O conhecimento, né, não depende de como você se sente, certo? Não vai depender das suas flutuações mentais. Por quê? Porque você conhece as suas flutuações mentais, sejam elas boas ou ruins, você fala delas. Hoje eu acordei tão mal, você está conhecendo uma flutuação mental. Ontem eu fiquei vibrando, né, com a alegria de um parente meu, cujo filho foi aprovado no concurso. Você conhece isso tudo, né? Sejam ocorrências boas ou ocorrências desagradáveis. Então ele começa aqui. O conhecimento é dependente do objeto e não do sujeito, né? A verdade não depende de como você se sente acerca dela.
2 mais 2 são 4. Não importa como você, pessoalmente, veja isso. Os objetos caem a 32 pés por segundo, seja você cristão, muçulmano ou um aborígene australiano. Isso não tem a ver com você. É como dormir. Um rei adormecido em seus lençóis de seda no palácio tem a mesma experiência que um bêbado, ao dormir vomitado na sarjeta. Ambos estão em sono profundo e todo o ambiente fenomenológico foi anulado através do shut-off, né, da mente. A mente está em stand-by. Quando você realiza a verdade, você realiza aquilo que todos os demais realizaram. É por isso que quando a gente vê, né, um realizado falando do outro, eles se compreendem, não importa de que cultura seja. Tem algumas nuances, mas eles se compreendem, né? Por isso que ele diz que o conhecimento é dependente do objeto e não do sujeito, né? Nesse caso, a iluminação funcionaria aqui em termos de se falar sobre como um objeto. Você encontraria linhas gerais, né, entre essas pessoas que realizaram em várias culturas ao longo das eras. Você vai encontrar linhas gerais, sobretudo no modo da pessoa se comportar, né? A pessoa fica mais no presente, ela não se perde no passado, não se perde em culpa, ela faz planos, mas não está vinculada a esses planos, né? Não está achando que eles têm que dar certo. Ela tem uma relação mais fluida com os acontecimentos que vão ocorrendo ao redor dela e com ela mesma, né? O lidar é muito parecido. Você pega um livro de sabedoria tolteca, ele vai chegar a máximas assim muito simples, né? Não tire muitas conclusões da vida, porque você não tem subterfúgios para isso. O Vedanta diria, não tire muitas conclusões da vida, porque os frutos da vida cabem a Ishvara, não a você. Né? São modos diferentes de falar a mesma coisa. Né? Por isso que ele diz aqui, quando você realiza a verdade, o fato de que você não é uma pessoa, e sim a luz única, você realiza aquilo que todos os demais realizaram, que é o que eles são, a luz única, não é uma luz pessoal. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso que a gente andou lendo? Acaba que eu li demais. Né? Tá tranquilo? É sempre aquilo, né? Se alguém quiser comentar alguma coisa, é só interromper em qualquer andamento aqui. Tá? Então, a gente já viu o seguinte, né? A gente já viu que tem sempre essa ideia, né, subterfúgia, mesmo para uma pessoa que está muito empenhada em se livrar dela, se livrar das consequências dela, a gente sempre espera que a nossa vida vá dar certo. Vá dar certo conforme o que estamos esperando. É um raciocínio elipsoide, né? Eu espero que minha vida vá dar certo. Mas como assim? Conforme o que eu acho que é dar certo. Não tem muito jeito. O personagem não tem como escapar disso. E que a maioria dos professores não vai lhe dizer que não há experiência permanentemente satisfatória. Isso aqui é uma baliza, né, para a pessoa ir perdendo o foco e o interesse na experiência enquanto doadora de frutos que ele espera receber. Né? Quando ele fica assim, ele começa a receber qualquer fruto da experiência, seja bom ou ruim, de modo equânime. Né? Ele comemora quando o fruto é bom, mas também não dá muita importância. E quando a fruta é ruim, ele não tenta fugir disso. Ele sabe que isso vai gerar efeitos, isso tem que ser vivenciado, não tem outro jeito. O Alex, Oi, registrar diga. aí a importância do Karma Yoga para isso, porque nós temos estudado no Gita e as ações satívicas, né, que você sempre faz em benefício do campo, ou seja, do todo. Eu posso até ser beneficiado também, mas Uhum. nunca isso é que está norteando a ação. Então, e também esse lado de aceitar o que a vida está, o vairagya, né, o desapego do resultado, né? Se for bom, tudo bem. Se for ruim, tudo bem também. Tanto Tudo bem bom e também. ruim porque tanto bom e ruim são julgamentos, né? De gostos e desgostos, né? É natural É você fazer isso. uma ação, né? E porque você tem uma intenção.
Então, não, eu quero só deixar aqui registrado isso, sim, para as pessoas que depois vão ouvir, essa importância de passar pelo Karma Yoga, né? E o professor tem batido muito isso, que as pessoas querem ir direto para o Jnana Yoga, mas ele acaba sendo incompleto se você não passar pelo Karma Yoga, porque o Karma Yoga vai te preparar, né? Preparar a sua mente para poder você ir para o Jnana. É isso É, mesmo. perfeito. Perfeito, Marcelo, muito bem apontado, né? Porque aqui a gente está lidando, está mostrando a situação e como é que eu lido com isso. O Marcelo acabou de falar, com Karma Yoga. Vá lidando com o Karma Yoga, vá tendo a postura de atitude correta diante de cada situação do campo dármico e você vai ir se soltando dos resultados, né? Da sua expectativa em relação aos resultados, vai adquirindo desapego, né, equanimidade. Qual é o resultado prático do Karma Yoga? O Karma Yoga vai estabilizando a sua mente maravilhosamente. Entendeu? Aí sim, aí é aquilo que o Marcelo falou. Agora, com a mente estável, você tem condição de fazer o Gnana Yoga. Porque você ir para o Gnana Yoga com a mente flutuando, meu amigo, não faz sentido nenhum. É a mesma coisa que tentar ficar em cima da água, né, nos seus próprios pés, né? Você não é Jesus, você vai acabar afundando, cara. Não tem jeito, não tem jeito. Não adianta se comparar com gênios espirituais aqui, né? A gente está tentando uma coisa que seja aplicável a nós. Nós somos, né, nós estamos pessoas assim muito comuns, com uma vida muito comum, né? Então é isso aí que o Marcelo falou, é fundamental. Como é que eu posso começar? Começa pelo Karma Yoga, que não tem erro, não tem erro. Karma Yoga vai te dar a equanimidade mental, o desapego, a compreensão do seu papel no campo dármico, que é tão necessário para que a sua mente se estabilize e, portanto, que ela fique mais satívica e que, portanto, né, completamente abastecida de muito sattva, ela fique muito, muito propícia a refletir bem esses ensinamentos, a assimilar bem o ensinamento. Muito bom, é isso mesmo. Tá vendo? Né, aparece o problema e o Vedanta tem a solução. Qual é o problema para qual é a solução para mim? Ué, se você está flutuando nisso aqui ainda, vai para cima do Karma Yoga, que ele é fulminante, né? Aliás, na história de Andrew Cohen, que foi aquele que aprendeu com o Papaji e depois acabou cometendo um abuso psíquico em cima dos seus discípulos, o que foi denunciado simultaneamente por todos eles, o Andrew Cohen, ele acabou vestindo a carapuça, ele viu que ele tinha pegado pesado. Você sabe o que ele disse? Ele disse, eu vou parar de ensinar e vou me dedicar ao Karma Yoga. Ele entendeu o que estava ocorrendo com ele. E ele foi se dedicar ao Karma Yoga e a gente não ouviu falar mais dele, né? De repente, ali, depois de um tempo, aí realmente ele realmente conseguiu, né, a compreensão do ser ali, né? Não se ouviu mais falar de Andrew Cohen, depois que ele falou isso e que realmente ele foi para a Índia se dedicar a isso. Então tá aí, o Karma Yoga é a base, né, para a atitude do seu jiva perante o campo. O Karma Yoga é a base, é as fundações da atitude da mente do seu jiva perante o campo dármico, né? Vamos lá. A compreensão se autovalida. Olha que interessante. A compreensão se autovalida. A experiência precisa do conhecimento para validá-la, né? A ideia de que a minha verdade e a sua verdade não funciona porque o conhecimento é dependente do objeto. Essa frase aqui tem um erro aqui de verbo. Essa ideia de que a minha verdade e a sua verdade não funciona, ela é assim, ela ocorre assim, porque o conhecimento é dependente do objeto e só há um ser. É isso que ele está querendo dizer. O conhecimento é valioso, porque nada neste mundo é o que parece ser. O mundo do tempo, da experiência, é um mundo de aparências. Se você o tomar como real, irá sofrer. Se você o tomar como permanente, como aquilo que tem realidade em si, é isso que ele está querendo dizer, né?
esse mundo das aparências não existe além da consciência universal. Tá? Ele é definido pela consciência, tá? Mas ele não define a consciência, ou seja, ele não define você, mas é definido por você. Essa seria um dos aspectos da compreensão última. Esse mundo ele parece ser real, porque você não sabe quem você é e você está se baseando na tua estrutura sensorial, né, elaborada pelo seu condicionamento mental. E toda a tua estrutura sensorial ela está jogada nesse mundo de aparências. Os seus órgãos sensoriais eles são projetados para ler e decodificar objetos no mundo da experiência. É para isso que ele está servindo. Isso tem a sua validade, mas quando a gente fala em conhecimento, isso não tem. Tá? Por quê? Porque esse conhecer do mundo é um conhecimento como os objetos sobre o qual esse conhecimento se debruça. Esse conhecimento do mundo se debruça sobre objetos impermanentes. Então, ele é um conhecimento impermanente, ele é instável também. O que se fala aqui, na verdade, de compreensão é quando o indivíduo sabe que ele é que é a realidade desse mundo, né? Essa compreensão se autovalida, ela é que nem a luz do sol, ela basta a si mesma, né? Não há nada que valide ela. Por quê? Porque não há um objeto que valide a compreensão de que você é a luz única, de que você é a consciência. O que fica claro é que você é que valida os objetos, né? Então, não há nada para validar a sua compreensão. Isso é óbvio, tá? Quando isso fica claro, não há chance de autoquestionamento, é impossível. Fica claro para você do que é que isso está se tratando. Tá? É inquestionável. Eu vou até grifar essa frase aqui, que tem que dar uma olhada no original para arrumar o português dela, que não está bom. Espera só um momentinho aqui, na hora de eu rever, eu aproveito, Marcelo sempre manda umas coisas para eu rever, eu aproveito e vejo isso aqui também. É a página 30. Só para eu não me perder aqui. 30. Bom, Alex, opa, tudo bom, Silvio? tudo bem? Boa noite. Desculpa chegar atrasado, saí de um trabalho meio tarde aí, tá? Fica à vontade, não tem problema. Eu posso falar então? Claro, por É favor. que nem pegando esse gancho da sua fala agora há pouco do discípulo do Papa aí que teve umas questões psíquicas com os discípulos, tal, enfim. Eu fico pensando o seguinte, por exemplo, na chamada iluminação do Siddhartha, do Buda. Tem toda aquela questão que ele travou uma batalha interna com os seus demônios, vamos chamar assim, um demônio de Mara, como dizem os budistas. Então eu fico pensando que antes de atingir uma compreensão total, teve que passar por uma espécie de uma purificação, vamos chamar assim, né? Será que essas pessoas que acham que despertaram ainda não tiveram esse processo, então elas podem correr o risco de cair no auto-engano e acabam sendo vítimas de seus próprios vassanas mais adiante? Isso, Silvio, você falou uma coisa que é vastamente documentado pela literatura espiritual, viu? Ocorre sim, ocorre com frequência. É por isso que o Vedanta ele tem esses passos todos. Quando o indivíduo ele está com a mente dele ainda flutuante e ele se dedica ao Karma Yoga e alguma prática devocional, essas vássanas que podem dar a ele a impressão de que ele é um ego iluminado, elas vão sendo anuladas, entendeu? Por isso que é interessante o indivíduo ele olhar esses recursos todos que o Vedanta tem, né? Porque isso é bem comum. O James até chama isso de iluminite, né? Eu sou iluminado e eles não são. Ora, quem está iluminado sabe que a luz é única. Se ele está iluminado, qualquer coisa está iluminada. Até aí
Morreu Neves. Pode ser um esgoto correndo, entendeu? Para uma vala, pode ser o Rio Amazonas, tudo isso está iluminado, entendeu? Então, mas isso é muito comum isso aí, esse caso aí desse discípulo, isso ficou muito famoso mesmo, né? Foi um caso assim extremo. Então, essa armadilha, ela é sutil, né? E ela pode levar a muitos enganos. E ela ocorre com frequência. Na verdade, a pessoa precisa de tempo, porque a maior parte dos obstáculos com os quais ela está lidando, as vássanas dela mais difíceis, elas são vássanas muito sutis e muito poderosas. Aham. Então, é preciso tempo, você tem que aprender a enxergá-las, como lidar com elas, né? É preciso uma dedicação a si mesmo. Você vai estudar o seu próprio corpo sutil, o modo como ele funciona. E aí, com o tempo, você vai detectando sutilezas de camadas de projeção, né? Camadas de Vikshepa, do poder projetivo, né? Você vai identificando camadas muito sutis. O ego iluminado é uma camada muito sutil. Tem até um ditado budista que é muito engraçado, né? Ele diz assim, né? Se você encontrar um Buda, corte a cabeça. Porque não tem um Buda, né, cara? O que tem é Buda. Você vai encontrar um Buda, corta a cabeça dele mesmo. Não pode ter um Buda, né? A Buda, Aham, é a isso luz mesmo. única, né? Então, o próprio budismo ele tem os recursos assim, né, para ver se o indivíduo não escorrega dentro disso. Mas eu te garanto uma coisa, o Karma Yoga bem feito, ele é um antídoto excepcional contra tudo isso, viu? Excepcional. O Karma Yoga, ele bota o ego, a função egóica, no lugar dela. Ele não briga com a função egóica, ele apenas redimensiona a função egóica. Porque qual é a base da função egóica? É esperar alguma gratificação, né? Então, o ego trabalha o quê? Com expectativa. E o Karma Yoga, ele faz naufragar o barco da expectativa do ego. O ego adora, né, fazer zarpar os seus barquinhos de expectativa. O Karma Yoga simplesmente destrói o porto dele de onde isso zarpa, né? O Karma Yoga diz para o cara assim, olha, você não tem como funcionar desse jeito. Você não tem como determinar o que vai acontecer com você. É uma questão de razoabilidade. É por isso que o Vedanta tem todos esses recursos, né? Mas muito bem apontado isso, Silvio, muito bom mesmo. E é isso mesmo, é bem comum, bem comum. Agora, não quer dizer, Silvio, que tudo o que um ego iluminado ensina é errado. Não. O Vedanta chama isso muitas vezes de erro condutor, né? É um indivíduo que ele não está firme na natureza dele, ele teve um vislumbre, mas mesmo os enganos que ele fala podem conduzir por tabela o aspirante a uma coisa melhor, que é o que aconteceu Entendi. com muitos discípulos do Cohen, né, que depois foram buscar um esclarecimento adequado, etc. A gente chama isso de erro condutor. Então, nada é inválido, né? Nada é inválido. Dependendo de quem está assimilando essa experiência, pode ser muito útil passar um tempo, né, junto com o ego iluminado. Isso aí pode desfazer várias ilusões que a própria pessoa que está junto a esse ego iluminado teria sobre si mesmo. Depende da sua Ok, assimilação. ok, Alex, obrigado pela colocação aí. Obrigado você, Silvio. As suas colocações e perguntas são sempre muito boas, Obrigado, obrigado mesmo. muito boas. Aliás, o pessoal aqui coloca coisas boas. Então, vamos continuar aqui. A consciência é o único denominador comum. Denominador comum de quê? Da existência. Consciência é existência, né? A experiência existe. Qual o denominador comum? Consciência. A consciência é o único denominador comum sempre presente de toda experiência. Questione à vontade a experiência. Tempere a experiência com o seu jogo de sabores, mas você nunca vai conseguir negar que essa experiência, não importa a sua assimilação dela, só está ali diante de você, vista como experiência, por causa da consciência que você é. Sem a consciência que você é, essa experiência vai aparecer para o quê? Para ser conhecido, né?
Isso é muito interessante, porque eu posso relevar, olha que bacana, se eu já estou meio que situado com as flutuações minhas mentais, né? Querendo dizer com isso, é, eu estou familiarizado com as flutuações emocionais, sensoriais, né? Com as flutuações egóicas em si, de expectativa, com alguns erros de discernimento. Se eu estiver familiarizado com isso e eu me agarrar à escritura, que diz que tudo isso não é você, se eu ficar agarrado nisso e confiar mesmo, eu posso relevar até se aquela experiência está sendo bem assimilada ou não. Eu vou ficar sempre com o conhecedor da experiência. Isso não é fácil de fazer, porque a gente é muito agarrado a essas pinceladas, né, com as quais a gente colore a experiência, que é a nossa visão pessoal. Mas a consciência validando a experiência é inegável, não importa que experiência seja. Se é mal assimilada, bem assimilada, se é agradável, se é ruim, se correspondia ao que eu quero, se não correspondia, a consciência que é você está sempre lá. Aí por isso que ele começa assim, ó. Ele está falando da sua realidade última. Você, ser, consciência, luz única, ilimitado, é sempre o mesmo. Você é o que é real. A única realidade é você. Você é a verdade. É isso que é contemplar a verdade. Vários modos de contemplar a verdade. Uma delas é você ficar nesse saber da experiência. Não importa a experiência que está ocorrendo. Você fica lá nesse saber da experiência. Né? Nisargadatta fazia muito isso. Desde que o guru dele disse para ele, olha, você é consciência, você é Brahman, você é a verdade última, a única. E Nisargadatta ficava nisso o tempo todo. Todo o tempo ele ficava só nisso. Né? O quê? Ciente de si. Não importa o que estivesse ocorrendo. Sem você, o mundo das aparências não existe, já que você é que dá existência a esses mundos da aparência. Né? O conhecimento do ser, que é isso aqui, eu sou a consciência. Por que a consciência? Porque é o um sem um segundo, conforme os Upanishads. Tá? É o um sem o outro. O conhecimento do ser é sempre bom. Por quê? Porque o ser é sempre livre. Ou seja, quando o cara diz no Vedanta que o ser é sempre livre, é que o ser não está limitado por nada que aparece no mundo fenomênico. Né? Então, ele não depende de nada que aparece no mundo fenomênico. Na verdade, quando a compreensão vem, fica claro para aquele que está com a compreensão é que tudo que aparece no mundo fenomênico depende dele, ser consciência. Né? Mas ele não está limitado por nada disso. Por isso que ele é sempre bom. O que é ser livre aí? Ser livre não quer dizer que o seu jiva vai parar de ter a trajetória dele. É que o jiva não vai mais sofrer porque está querendo algo para si do mundo fenomênico. Você está livre do mundo fenomênico. A sua identidade não está mais projetada numa expectativa de felicidade relativa a algo que você vai conseguir no mundo fenomênico. Então você está livre. Se a sua felicidade não depende mais do mundo fenomênico, não importa a trajetória do jiva, você está livre. Né? O ser é o mais desejado, né? É o que está no Upanishad também, que eu esqueço sempre o nome, eu acho que é o Mandukya. É o mais amado, é o desejado. É aquele por causa do qual os pais amam os filhos, né? Os filhos amam os pais, né? É aquele por causa do qual o emprego é amado pelo profissional, o marido é amado pela esposa. Por quê? Porque é ser. Tudo é ser. Tudo se resume a ser. E nesse ser, você tem a ilimitação que abarca tudo. Então, esse amor transitório que a gente vê, ele é meramente uma tradução no campo fenomênico dessa ilimitação do ser que nós somos. Né? Ele é o mais desejado, pois em toda cultura, seja ela qual for, a liberdade é o nosso valor mais precioso. Você pode contar com o ser, porque ele nunca se modifica. Né? Tudo muda, só Deus fica. É um outro modo de falar, que a gente vê em cânticos religiosos. Né? Tudo muda, Deus fica. Por que você vai ficar se agarrando a tudo que muda?
você não pode dispensá-lo, porque você, o objeto do conhecimento, ele botou objeto porque você não é objeto, você é o ser. E o conhecimento, ele está destinado a revelar você para você mesmo. Então, você é sempre presente e você não tem como dispensar a si mesmo, porque ser é aquilo que lhe é o mais íntimo, né? Então, você não tem como se autodispensar. Se esse conhecimento for o seu alicerce, você é livre. Por isso, que seja o caminho do conhecimento. Eu vi até um post que o professor Arlindo botou, da Ananda Maimá, né, que não era uma professora de Vedanta, mas era um monstro espiritual, né, do calibre desse, de Ramana. Vale a pena ler a história de Ananda Maimá, é uma história, além de tudo, extremamente bonita. Olha que bacana o que ela faz. Ó. Mesmo não sendo uma professora de Vedanta, olha as palavras que ela usa. Parece que ela está usando o linguajar do Vedanta. Ó. Nunca deixe de lutar, né? Você vai ter que se empenhar pelo conhecimento, que é o que ele está falando aqui, que vai libertar você de todos os laços e armadilhas desse mundo impermanente. Vai libertar você dos vínculos de identidade, daqueles vínculos de identidade através dos quais você busca erroneamente a felicidade no mundo manifesto. Aí, só para arrematar, né? Que seja o caminho do conhecimento. Olha a palavra que ela está usando, é conhecimento. Por quê? Porque ele não se altera, tá? Aí ele continua aqui. Na consciência, compreensão e experiência são um. Para o buscador, conhecimento e experiência parecem separados, né? Na realização, compreensão e experiência... Peraí, deixa eu tirar isso aqui. Então, na compreensão, né, na consciência, compreensão e experiência são indissolúveis, né? Mas para o buscador, que está trabalhando em Nietzsche, ele está abrindo o seu caminho através de Nietzsche, o conhecimento e a experiência parecem separados. Do ponto de vista da consciência, não há diferença entre conhecimento e experiência. Eu só consigo definir experiência porque eu tenho conhecimento dela. É aquela coisa, do ponto de vista da consciência, eu não tenho como separar o objeto do conhecimento em si. É a mesma coisa, eu não consigo separar o objeto de visão da visão em si. É onde essa dicotomia, né, sujeito-objeto e a ação que os conecta, ela é desconsiderada. Conhecimento é experiência é conhecimento. O que você vê, você conhece. E o que você conhece, você vê. Porque a consciência é tudo que há. Mas, do ponto de vista do indivíduo que busca a libertação, conhecimento e experiência são bem diferentes, por enquanto. Tá? Por isso que o Vedanta separa os dois, né? Inicialmente, você separa conhecimento e experiência, porque, em termos do mundo fenomênico, o buscador ele se encontra totalmente vinculado à experiência. Então, primeiro você tem que transformá-lo em um conhecedor. Para quê? Para que na realização essa aparente dicotomia seja resolvida na consciência que você é. Isso é assim. Isso é assim porque o indivíduo experiencia objetos através da mente, tem um intermediário. E essa mente faz com que os objetos pareçam ser algo diferente do que a mente. E a mente, baseada nas experiências passadas, interpreta o que vê como conhecimento. Ou seja, como conhecimento, seja ou não verdadeiro esse conhecimento em relação aos objetos. Então, vou ler de novo aqui. Conhecimento é experiência, experiência é conhecimento. Isso é na visão final. O que você vê, você conhece. E o que você conhece, você vê, né? Porque a consciência é tudo que há. Mas, do ponto de vista do indivíduo que busca a libertação em Nietzsche, onde aparentemente parece ter um sujeito separado do objeto,
o conhecimento e experiência são bem diferentes. É assim, isso é desse jeito, porque o indivíduo experiencia objetos através da mente. É o desenho inerente da experiência em Nietzsche. Ele dá a impressão de que o conhecedor e o objeto possuem naturezas diferentes, tá? E a mente faz com que os objetos pareçam ser algo diferente do que a mente. Quando, na verdade, a gente vê, por exemplo, no Panchadasi ou no Vedantasara, que o que a gente chama de objeto é meramente uma forma pensamento na sua mente. É assim que a gente enxerga o objeto. O objeto em si não é definível a não ser através da mente. A mente vai definir o que você chama de objeto através de uma forma pensamento. Então, eles parecem ser algo diferente da mente, mas não são, né? Porque eles são conhecidos na mente. E o que a mente tem disso é o conhecimento de uma forma pensamento. E a mente, baseada em experiências passadas, interpreta o que vê como conhecimento. Ela consegue associar a experiência passada dela, onde ela já tem um estoque de formas de pensamento, com aquilo que ela está vendo agora. E não importa se esse conhecimento ele é verdadeiro ou não em relação ao objeto. O que importa é que a mente toma isso como um conhecimento dado, um conhecimento que confere ao objeto uma existência própria. Agora, o que é interessante é aquilo que a gente falou, que mesmo se você for levar em conta a experiência ordinária, o Vedanta estuda ela minuciosamente para mostrar que você não consegue perceber um objeto integralmente, você percebe apenas aspectos dele. Então, você está sempre trabalhando com representações, que são formas de pensamento. Por isso que o Vedanta diz que ele entra na sua experiência ordinária para te mostrar que essa aparente dicotomia entre o experimentador e aquilo que é experimentado, ele vai mostrar que essa dicotomia não existe, que tudo está ocorrendo na sua mente, como a própria mente. E a mente nada mais é do que o conhecimento das funções da mente. Quem é que conhece as funções da mente? É a consciência, você. Então, o Vedanta mostra, numa análise da sua experiência ordinária, que o que você está chamando de objeto, na verdade, é o puro conhecer que você é o puro conhecimento que você é a pura consciência que você é. Tá? Por isso que ele está querendo dizer que não importa se esse conhecimento em relação aos objetos é verdadeiro ou não. A gente tocou isso no começo, quando estava falando para o Silvio. Não importa como é que essa experiência, o que importa é que você consiga reduzi-la à consciência que você é, ao conhecer que você é. Tinha um sábio indiano, ele preferia usar a palavra conhecer, knowing. O conhecer, né? Knowing. O Rupert Spira, que também bebeu muito desse sábio, que é o Atmananda Menon, ele usa esse conhecer, você é um conhecer, porque essa palavra, você é o conhecer, despersonaliza bastante, né? Você é o conhecedor último. Aí ele prefere dizer, não, você é o conhecer em si, impessoal, que funciona do mesmo jeito em todas as mentes. Ele prefere usar isso, é um jogo de palavras. Deixa eu ver se a Betânia escreveu alguma coisa, se ela passou para a gente aqui. Não tem aqui. Oi, Alex, estão me Ô, ouvindo? Betânia. Agora a gente está te ouvindo bem. Eu escrevi, mas caiu a minha internet e aí perdi o que eu escrevi. Mas Não, é agora a que eu gente... estava dizendo, mas é agora, é, naquele momento que o Marcelo estava falando sobre o Karma Yoga, né? A importância do Karma Yoga, tudo. E aí eu só fiz um comentário que também nos momentos de desafios, né? E que é o que eu estou passando agora, por exemplo, o tudo é um presente, é prasad, entrego a Ishvara, né? Esse Karma Yoga, ele é importante, mas quando eu comecei a ouvir sua aula, o Yana Yoga, aí sim eu senti que a minha mente realmente relaxou na verdade, sabe?
Uhum. Então, às vezes também, né, o quanto é importante para a Mitya, né, esse contato diário com as escrituras, porque às vezes as vasanas ficam ali e você, nessa luta, né, com as vasanas, que é o Karma Yoga, e nessa entrega, às vezes a mente não fica equânime, mas aí você ouve um conhecimento, você fala, epa, peraí, não tem nem sentido, né, tudo isso. Então, quanto o Iana também, ele traz essa equanimidade para a mente mesmo, né, de em Nietzsche, né, com É, todas as situações e desafios. é, Então, é é só nesse isso, era um caso, comentário só. nesse caso aí, é uma experiência difícil pela qual você está passando, mas que ela está sendo assimilada conforme o modelo do Vedanta, né? Então você enxerga a sua experiência de uma outra forma, no âmbito maior, entendeu? O Jnana Yoga ele trabalha desse jeito também, né? Mas o que o Marcelo quis realçar é que o uso correto do Karma Yoga facilita a estabilização da mente, até para que esse entendimento do Jnana Yoga ele fique mais fácil, né? Eu passei por uma coisa parecida, né? Quando eu fiquei com o osso do pé demorando um tempão para calcificar, né? E agora eu estou colhendo os resultados de você ter um pé imobilizado por muito tempo, né? As articulações pioram. Mas com o Jnana Yoga a gente compreende, né? Isso como mais um evento. Então a gente assimila isso como mais um evento, e, portanto, a gente não dá uma importância maior do que deve, né? Eu acho que é mais ou menos isso que você está falando, né? A gente olha de É, modo. exato. É que essa É, verdade, né, da não dualidade, que daí ela até ultrapassa, né, essa relação com Ishvara, o quanto sim, isso acalma, né? E então é isso mesmo, que às vezes você não encontra a calma no nesse eu aceito, tá tudo bem, tal, você não consegue encontrar e de repente no recordar essa verdade da não dualidade, pronto. Daí é o que basta. Mais do que, vamos dizer assim, o esforço em certo momento aí dessa aceitação, né? E aí você fala, opa, peraí, não é. E aí o quanto realmente a compreensão liberta, né? Então, é assim, é um recordar da compreensão da verdade e te liberta de qualquer sofrimento, né? Então, eu é, achei legal, porque foi super legal. Eu estava meio ansiosa, assim, aí a primeira frase que você disse sobre a vida dar certo, quando você entende que a vida é você mesmo, né? Agora, quando sim, você não entende que a vida não é você, pode ser que a vida dê errado. Eu falei, caramba! é, Aí na hora eu relaxei imediatamente. Eu falei, caramba! Relaxei imediatamente. E aí você começou a falar, né? E eu falava, nossa, que coisa, como Iana é forte, né? o Iana ele é o verdadeiro nivelador, né? O Iana te torna muito íntimo de qualquer experiência, porque qualquer experiência é você, né? Aí você relaxa mesmo, né? O Iana acaba com a dicotomia, né? Jiva, Ishvara. Você vê Ishvara como você mesmo, como ser, né? É o que nós temos de comum, em última instância, é que ambos são ser. Aí tudo fica familiar, tudo fica íntimo, não importa a qualidade do que está ocorrendo. Aí realmente dá um relaxamento tremendo. Aí que você vê que a compreensão, no fundo, ela é o amor, né? É por isso que não faz sentido falar em caminhos de amor e compreensão, né?
A compreensão última é amor, que é o amor ilimitado, né? O amor que não bota condições, que não bota limites à experiência nenhuma. Então, compreensão é amor e amor é compreensão também. Aí que a gente vê, né, como são um monte de imagens que a gente vai criando, e quando você passa por uma experiência e aplica esse conhecimento, aí você entende esse grande nivelador, né, que é o amor incondicional. O amor incondicional, ele é compreensão pura, não tem como não ser, né? Que ele não exclui nada, não bota limite em nada, não bota condições em nada. Aí o sofrimento, né, em relação a determinada coisa vai embora. É você também, né? Aquele aparente sofrimento era você também, só que é um você que você assimilou, então ele meio que perde a força, né? Você vê ele como você, então deixou de ser aquela coisa esquisita, né? Exato, foi exatamente isso que aconteceu, e você vê todas as pessoas como você, e você fala, meu, então nem tem pessoas, né? Nem Então tem acabou a pessoas, situação, não tem acabou o pessoas, sofrimento, não tem nem situação, não tem como pessoas. se Então, fosse isso, assim, tipo. não tem pessoas e não tem situação pessoal. Então o sofrimento acaba, né? Porque o sofrimento é assim, a dor e o prazer são inerentes à manifestação. O sofrimento começa quando a pessoa diz assim, pô, como é que isso foi acontecer comigo? Aí ele começa a sofrer, pô, claro, né? Aí quando acaba ficando claro que não tem pessoas, o sofrimento vai embora também, porque o sofrimento é uma coisa pessoal. Aí você vê a mágica desse conhecimento acontecendo, né? E o efeito que ele dá, né? É muito bacana, muito bonito isso. Bacana, bacana, um belo comentário esse. Você vai vendo como isso vai funcionando na prática, né? Inclusive em situações adversas mesmo. É aí que fica claro que não tem pessoa mesmo, né? É, porque Mas assim, é gostoso, né, ouvir quando a gente já vem, ai, que delícia, aula de Vedanta. Agora, quando você tá meio e, puxa, aí você te dá um tapa de luz, né? isso. No momento que você tá mais tenso, daí você fala, tapa de luz, e aí você fala, caramba, como esses ensinamentos e essas escrituras são impactantes. Olha, é só mesmo dar chance para ela. Isso mesmo, é essa palavra aí, é só dar chance, né? É só abrir a porta. A hora que entra, vai dando um efeito impressionante na pessoa, né? Quem está de fora nem entende. Quem está do lado de dentro usa a mesma coisa, entende plenamente o que você está falando. Fica desconcertante para as pessoas que estão assim do lado de fora e não percebem isso, né? Muito bacana, bacana. Tá vendo como é prático? A coisa é totalmente prática. Essas escrituras, elas são a religiosidade viva do ser humano, né? Dele como o ilimitado, né? Elas são isso, elas apontam para isso o tempo todo. E através delas, isso aí, né? A pessoa dá a chance, como você falou, vai ficando claro. Aí, no momento desse, aí você desconstrói tudo que você acharia que é uma experiência ruim. Não faz muito sentido, né? Pô, não é necessariamente ruim, sou eu. É muito legal isso, né? Quando você perde uma identidade de pessoa e aí você deixa essa pessoa em paz para viver o que as pessoas vivem, só que sem sofrimento. Muito bacana. Aí, olha só, que interessante, ó. Agora ele vai falar mais esse tópico que tem exatamente a ver com o que você falou. Olha que legal. Com o conhecimento de que você é a luz única, o ser, nenhuma experiência especial em particular é necessária. E você fica do mesmo jeito em todas. Ó, se observarmos do ponto de vista não dual a alegação daqueles que propõem a visão experiencial de iluminação, a tentativa de obter a experiência da consciência, seja lá como eu a conceba, ela é desnecessária. Por quê? Aí vem o que você falou. Porque se só há um ser e ele é tudo que existe, então tudo que eu experiencio a qualquer momento ou em qualquer lugar só pode se tratar desse ser. Quem? Você, eu, Marcelo, Alexandre, esse monte de pessoas que não estão interessadas nisso, né? Todo mundo, né? Só pode se tratar de mim mesmo, qualquer que seja a experiência.
seja uma experiência ruim e limitante, uma experiência mística, cotidiana, estou sempre me vendo, me vendo, me vendo, me vendo. Eu posso até ficar surpreso com essa miríade de caras que eu apresento em Nietzsche, mas eu não perco a familiaridade com elas. Em resumo, estou experienciando a consciência como consciência. E por ela ser ilimitada, é sempre livre. Olha a liberdade que você teve agora da sua aflição, né? Sou livre. E por haver apenas consciência, eu já sou livre, sempre fui. Não preciso de uma experiência específica para me libertar. Portanto, a tentativa de obter uma experiência específica do ser é desnecessária e nem faz sentido. É isso que as pessoas... Não faz sentido, tudo é ser. Você quer ter um estado mental alterado, mais satívico, né? Mais assim, epifânico, mas é você também, né? Então, não tem diferença entre uma baita de uma epifania e última análise e a gente está aqui conversando. Portanto, a tentativa de obter uma experiência específica do ser desnecessária. É que nem como sair para comer um hambúrguer quando você tem um filé mignon na geladeira. É um exemplo bem americano do James, né? Você vai comer fast food ruim lá fora? Não, meu amigo, você tem aqui um filé mignon na sua geladeira. Você não precisa ficar trocando uma coisa pela outra, não faz sentido. O Alexandre tinha levantado a mão, é alguma dúvida, Alexandre? Não, parece que levantou a mão sem querer mesmo. Não. Eu vou ler só mais. Foi só dar um ok mesmo, Alex. Só agradecer aí por todo esse ensinamento aí que você está transmitindo para nós aí. Eu sou só uma tabela na mesa de sinuca, né? A mesa de sinuca, o taco, a bola, já está tudo aí, cara. Continue sendo essa tabela para nós aí. Grato, meu irmão. Beleza, hein? Vocês continuem sendo aí os presentes de sempre. Amém. 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 É aquela velha coisa, né, Alexandre? Louvado seja Deus, né? Isso começa a ficar tão verdadeiro, né, cara? Que coisa forte, né, velho? Sim, com certeza, Alex. E esse grupo, por menor que seja nas tuas aulas, o pessoal não tem ideia o quanto é bom participar e estar presente. Infelizmente, minha câmera ainda continua com problema, não tenho como abri-la, mas sempre que possível eu vou estar aqui junto aqui com vocês, aqui participando. Muito grato. Maneiríssimo. Obrigado, Alexandre. E aí a gente entende os árabes também, né? Allah Akbar. Deus é grande. Por quê? Porque só tem Deus, né? Tu é Deus, a experiência é Deus. Por pior que seja o que você está passando, você dá uma relaxada, né? Sou eu mesmo, eu sou assim. Quer dizer, o assim é eu agora. É mais certo falar assim, né? Mas eu não estou limitado por esse assim. Eu vou ler só mais esse aqui. Compreender que eu sou a consciência plena, compreender mesmo, viu? É trazer para a experiência, como isso que a gente viu aqui, né? Com a Betânia, essa coisa olhada, vivida, né? Diante das experiências. Compreender que eu sou a consciência plena, completa, comum, é exatamente essa, encontrada na experiência ordinária. E sem ação, né? Eu não me modifico. É isso que ele está querendo dizer, não me modifico. E não sou o corpo, é iluminação. Eu não sou o corpo-mente. Mas eu não estou negando o corpo-mente, não. O corpo e mente aparecem em mim. Tá? Eles só não me definem, eles só não me limitam, eles só não são adjuntos. Eu não tenho adjuntos. Não tenho adjunto nenhum. Então, qual é o conhecimento que constitui a iluminação? É uma convicção sólida e imediata, inquestionável, inatacável, baseada na investigação da sua experiência ordinária de que eu sou a consciência sempre livre, a única, o um sem o segundo, e não o corpo e a mente. É a compreensão de que eu sou tudo que há. É a convicção sólida como rocha de que não importa o que aconteça, bom ou ruim, eu estou completamente ok. Esse conhecimento liberta o ser, você, da crença de que você é um indivíduo, é um ser limitado, e destrói o apego aos objetos,
Porque esses objetos não podem lhe dar o que você já é. Pelo contrário, eles só são chancelados, permitidos por causa de você, né? Eu vou dar uma parada aqui. A gente começa aqui. A iluminação do ser liberta o ser, esse ser que está confundido por Maya, acoplado a um complexo corpo-mente, liberta isso da busca por segurança, prazer e virtude. Então, a página 31. Aqui, então, agora é a página 31. Fevereiro. Hoje é fevereiro 9, né? Isso. É isso aí, gente. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Ou fiquemos com nós mesmos, profundamente íntimos, de tudo isso que a gente chama lá como nós. Aquele objeto lá, não, esse objeto sou eu. Essa situação aqui sou eu. Né? Aquele pensamento sobre ontem sou eu. E, ao mesmo tempo, não estou limitado em nada, né, dessa intimidade toda que aparece. Realmente é uma intimidade relaxante, né? Muito relaxante. Quão verdadeiras são essas escrituras, né? Que presente magnífico para a humanidade, né? Honrado, maravilhoso seja o primeiro Dakshinamurti, aquele que veio ensinar, né, a verdade diante de tanta ignorância. Então, vamos encerrar? Semana que vem estamos aí. Pode ser, Marcelo? Então, Puro Namadá, né? A invocação do Isha Upanishad. Aquilo que você chama de aquilo, o mundo é pleno. Isso eu pleno. Né? Daquilo eu tiro o pleno, ele continua pleno. Eu acrescento lá, continua pleno. Idem comigo. Então, aquilo que parecia aquilo sou eu. Só há plenitude. Né? Então, quando você começa a ter esse olhar, sabe o que você começa a ver? Você só começa a ver a eternidade. Mesmo na fenomenologia. Por isso que o cara diz assim, pô, Mitya então se resolve em Sati. Embora Mitya seja reconhecida e vivida, né, relativamente como tal, ela se resolveu em você, Sati. Né? Você, em Roma como os romanos, né? Mas você sabe que você não é romano. E você sabe que Roma não existe e nem existem romanos. Mas, para todos os efeitos, você e Roma vai agir como os romanos na boa, né? Tranquilidade. Então, vamos lá. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamiva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão a Ishvara, o primeiro Dakshinamurti. Gratidão ao Vedanta, a nós mesmos, a todas essas condições que trouxeram a gente aqui. E é isso aí, gente. Agora não dá mais para deixar de ser o que você sabe que é, né? E também você não gostaria também de deixar de ser isso. Ainda bem que é impossível, né? Impossível voltar atrás, né? Graças a Deus ainda tem isso, né? Tão perfeito que é impossível voltar a se enganar de novo. É isso aí. Até a próxima, pessoal. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo,
sobre essa pura inteligência Ishwara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão Ishwara, gratidão professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.